Olá, Rafael. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Rafael também. Moro na cidade de Rio das Flores, no interior do estado do Rio de Janeiro. E por conta de ser membro ativo de uma igreja evangélica da qual não posso mencionar o nome, eu acabo por não ter muita liberdade para falar sobre assuntos sobrenaturais como este. E justamente por isso, e por ver como é tratado o conteúdo em seu canal, é que venho por meio deste relato contar a minha experiência. Acontece que a nossa igreja é conhecida por fazer muitos trabalhos missionários, que consiste basicamente em ir até as casas de pessoas levando a palavra de Deus. E em várias dessas missões, acabamos viajando para longe de nosso município de origem. Não reclamo. Aliás, eu nunca reclamei. Este trabalho me permite conhecer novos lugares e novas pessoas. Além disso, esse é o trabalho que a Bíblia descreve como ide e pregai a palavra do Senhor por todas as nações. E muito por conta disso, é que sempre aceitei todas as missões às quais fui direcionado. E em uma dessas missões foi que passei por um pesadelo inexplicável. No ano de 2009, fomos direcionados para uma missão que deveria durar uma semana, na cidade chamada Macuco, também no estado do Rio de Janeiro. Macuco é uma cidade muito pequena, de aproximadamente 6.000 habitantes. Uma cidade com algumas características até similares à minha cidade, o que de certa forma poderia até me ajudar no trabalho de pregar a palavra. Acontece que quando entramos pelo portal de recepção da cidade, onde dizia "Seja bem-vindos a Macuco", uma das moças que nos acompanhava na missão começou a passar muito mal. No carro em que íamos, estava eu, essa moça e mais 2 rapazes. Um deles era o irmão mais velho da moça. Neste caso, então, fomos direto para o hospital, para a moça em questão ser atendida por um médico numa unidade básica de saúde. Bem, não era segredo de forma alguma que isso não era coisa boa. A moça, segundo os médicos, estava normal, e nada físico ou clínico acometia ela. Cogitaram até passar ela para um psiquiatra, mas explicamos que estávamos de passagem, e o médico apenas passou algumas vitaminas, uns analgésicos e a liberou. Nós íamos ficar na casa de um casal de pastores da igreja, que tinha aceitado nos receber em sua residência. Bem, já íamos no caminho para a casa do casal, orando e repreendendo aquilo. E ao chegarmos na casa do casal, contamos a ele o que tinha havido. Explicamos que a moça estava com muita dor de cabeça, náuseas e uma moleza estranha. Os pastores de pronto começaram a nos ajudar orando e repreendendo as investidas do inimigo. E só depois de quase 1 hora de oração foi que a moça aos poucos foi voltando ao normal. O casal de pastores nos contou que o seu trabalho na cidade estava muito complexo, pois a cidade tinha muita dispersão de fiéis, muito por conta de uma grande influência das religiões de matriz africana, que eram fortes e causavam essa dispersão entre os fiéis da igreja, e uma outra parte pela insegurança dos fiéis quanto aos trajetos feitos ao retornar às suas casas após os cultos. Perguntei se a cidade era muito perigosa, se tinha muitos assaltos e se era muito complicado por perto.
Mas o que eles me contaram era até aquele momento de rolar no chão de rir. De maneira figurativa, é claro. Os pastores contaram que um fiel tinha sido atacado uma noite passada. Atacado por um homem-lobo de quase 2 metros de altura, com garras e dentes afiados, e que tentava a todo custo matá-lo. Ele dizia que era o próprio diabo travestido de besta, que tentava matá-lo naquela noite. Indaguei o pastor se não se tratava de uma pessoa vestida em pele, ou algo do gênero. E ele disse que no dia que o fiel contou, ele pensou a mesma coisa. Mas quando viu as marcas de mordida e arranhões, ele teve a prova que nada na região poderia fazer aquilo. Então, eu, mergulhado na tolice e na imprudência da juventude, eu disse para o pastor que na noite do final da missão, onde teria o culto, eu mesmo acompanharia os fiéis de volta às suas casas, pelo mesmo caminho onde o dito monstro aparecia. O pastor relutou bastante, mas não deixou claro se me proibia ou não. Bem, ficamos fazendo nosso trabalho rua após rua naquele município, a fim de chamar as pessoas para o culto que aconteceria no final de semana. E aproveitei para falar com os fiéis, para que eles soubessem que haveria escolta para retornarem todos para suas casas, pois na minha cabeça eu estava ajudando aquele povo. Bem, a semana foi longa de muito trabalho. O pastor, quando soube que estávamos falando para o povo que haveria escolta, ele ficou muito chateado, pois segundo ele, eu mesmo estava desafiando a sua ordem de não mexer com isso. E somente depois de muita conversa foi que ele liberou a gente de fato. Mas àquela altura, já na quinta-feira, mesmo que ele não liberasse, já estava feito o estrago. E eu pagaria caro pela minha desobediência. Bem, era um domingo como muitos outros. A igreja estava lotada de pessoas para ouvir a palavra. Houve muitas pessoas falando em línguas e expulsões de demônios naquela noite. Bem, então chegou a hora dos fiéis irem para suas devidas casas. Foram então divididos em grupos, contendo cada grupo 10 membros, e liderados por 2 pessoas que já eram membros da igreja. Eu insisti para pegar o grupo do senhor que tinha sido atacado na outra noite, e assim poderia passar pelo mesmo caminho que ele, e assim saber se era de fato verdade o que ele dizia. Pois na minha cabeça, se fosse mesmo verdade, eu expulsaria aquilo debaixo do poder do nome de Deus. Bem, fui caminhando bairros adentro da pequena cidade, deixando umas pessoas em uma casa e outras em outras casas, até que sobramos somente eu e o outro rapaz que estava em constante oração, e as suas mãos tremiam de medo. Chegamos numa parte do trajeto que eram estradas de chão, árvores enormes de ambos os lados, e ao longe dava para ver uma casa com a luz da varanda acesa e uma janela aberta. Bem, era a casa do rapaz. E ele dizia que neste mesmo local foi que ele havia visto a criatura dias atrás, e que por isso ele havia parado de ir para a igreja à noite. Eu disse a ele que isso era uma armadilha do diabo para afastá-lo da igreja, e que debaixo do poder divino ele tinha autoridade para expulsar
e repreender todo o mal que viesse contra ele. E eu mal havia fechado a boca quando ouvi algo como um rosnado forte perto de mim, vindo do mato. O rapaz a quem eu levava saiu correndo em disparada na direção de sua casa, chamando a Deus por ajuda e já pedindo para sua mãe que lhe abrisse a porta. E foi aí que eu vi aqueles olhos me olhando de dentro do mato. Era como um par de olhos de lobo que olhava dentro da mata. Comecei a orar, repreendendo aquilo, mas a situação ficou cada vez pior. A criatura se movia para acompanhar os meus movimentos com a cabeça, e eu já não sabia o que fazer. Quando o rapaz que estava comigo chegou da varanda de sua casa com um disparo de espingarda na direção da criatura. E foi quando aquele lobo enorme ficou de pé, mostrando seu corpo grotesco e peludo, com um focinho meio retorcido, uma boca cheia de dentes, e rosnando para mim, enquanto escorria uma baba misturada com sangue no canto de sua boca. E ao invés de correr para longe, aquilo saltou para cima de mim, me derrubando e me arrastando pelas pernas com as suas patas. Tentei a todo custo me agarrar em pedras ou em árvores, mas era inútil. A criatura era muito forte e estava destinado a me carregar e me levar dali. Dava para ouvir cães o perseguindo e até vi algumas lanternas vindo atrás de nós. E eu não parava de gritar, enquanto aquilo me arrastava mata adentro. Orei e supliquei aos céus, mas nada fazia aquela coisa parar. Já tinha quase desistido de minha vida, quando vi sair de dentro da mata um homem com 2 cães que logo saltaram contra a besta, que no mesmo momento me soltou. Acho que a pressão psicológica em minha vida foi tão grande naquela ocasião que eu apaguei em seguida. Desmaiei e acordei no dia seguinte, totalmente desnorteado. As lembranças daquilo me perseguiam, e para onde quer que eu olhasse, eu via aqueles olhos me olhando, e ouvia os rosnados como de um cão. Passei quase 3 dias sem falar, numa espécie de trauma. Mas assim que consegui falar para dar o meu depoimento, eu contei tudo para a polícia. E aí veio mais uma surpresa. Eles contaram para mim que algumas coisas simplesmente não batiam no meu depoimento. Pois segundo eles, eu havia chegado caminhando todo machucado e mordido no hospital, como se tivesse sofrido um ataque por um cão bravo. E no local onde eu relatei ter sido atacado, não havia casa, e que ninguém havia achado corpo nenhum, e muito menos os moradores locais tinham visto algo. E para completar, o fiel da igreja que tanto eu como o pastor tínhamos relatado, não tinha nenhum registro na região, e nunca tinha sido visto por ninguém. E nem pelas pessoas do grupo que acompanhei naquela noite. Bem, eu não sei o que foi aquilo, mas posso provar a minha história. Mas depois disso, eu larguei a vida missionária, e hoje só sirvo na igreja mesmo. E nada de sair para conhecer outras cidades e coisas assim. E até hoje, eu caminho meio manco por conta de como aquilo me puxou pela perna naquela noite. Mas só para contexto, eu vou terminar o meu relato com uma frase que está na Bíblia.
Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas das águias, e as suas unhas como as de aves. Daniel 4:33. Bem, muito obrigado por ler o meu relato. Fique na paz. Boa noite.